Olá, turma do bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 8ª e última videoaula do módulo 3 sobre a NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias da Construção. Meu nome é Rogério Teixeira Martins, eu sou professor do curso de Eletricista do Instituto Mix em Barbacena. Agora, nessa 8ª e última videoaula, nós vamos dar prosseguimento à NR18 a partir do tópico 18.34. Comitês permanentes sobre condições e meio ambiente de trabalho nas indústrias da construção. Vamos lá, acompanha aí. Quanto aos comitês permanentes sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, ficam criados o Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, denominado CPN, e os Comitês Permanentes Regionais sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, denominados CPR. O CPN será composto de 3 a 5 representantes titulares do governo, 12 empregados e 12 empregadores. É facultada a convocação de representantes de entidades técnico-científicas ou profissionais especializados sempre que necessário. É uma redação dada pela Portaria 63, de 28 de dezembro de 1998. No primeiro mandato anual, o coordenador do CPN será indicado pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. No segundo, pela Fundacentro, e nos mandatos subsequentes, a coordenação será indicada pelos membros da comissão, dentre seus pares. A coordenação do CPN cabe convocar pelo menos uma reunião semestral destinada a analisar o trabalho desenvolvido no período anterior e traçar diretrizes para o ano seguinte. O CPN pode ser convocado por qualquer um de seus componentes por meio da coordenação, com antecedência mínima de 30 dias e reunir-se com a presença de pelo menos metade dos membros. Os representantes integrantes do grupo de apoio técnico-científico do CPN não terão direito a voto, garantindo o direito de voz. Então, são atribuições dos comitês regionais, as CPRs, estudar e propor medidas para o controle e a melhoria das condições e ambientes de trabalho na indústria da construção, implementar a coleta de dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na indústria da construção, visando estimular iniciativas de aperfeiçoamento técnico de processos construtivos, de máquinas, equipamentos, ferramentas e procedimentos nas atividades da indústria da construção, participar e propor campanhas de prevenção de acidentes para a indústria da construção, incentivar estudos e debates visando o aperfeiçoamento permanente das normas técnicas, regulamentadoras e de procedimentos na indústria da construção, encaminhar o resultado de suas propostas ao CPN, apreciar propostas que, encaminhadas pelo CPN, sejam oriundas do próprio CPN, negociar cronograma para a gradativa implementação de itens da norma que não impliquem em grave e iminente risco e atender às peculiaridades e dificuldades regionais, desde que sejam aprovadas por consenso e homologadas pelo Comitê Permanente Nacional. As propostas resultantes de negociações da CPR, conduzidas na forma do disposto na linha 18.3433, serão encaminhadas à autoridade regional competente do Ministério do Trabalho, que dará garantias ao seu cumprimento por meio de dispositivos legais pertinentes, de acordo com as prerrogativas que lhes são atribuídas pelo subitem 28.143 da norma regulamentadora 28. As anteriores aplicam-se aos observados as representações em âmbito estadual. São atribuições da CPN deliberar a respeito das propostas apresentadas pelos CPRs, ouvidos os demais CPR, encaminhar ao Ministério do Trabalho as propostas aprovadas, justificar aos CPRs a não aprovação das propostas apresentadas, elaborar propostas e encaminhar cópia aos CPRs, aprovar os regulamentos técnicos de procedimentos, as RTPs. O CPR será composto de 3 a 5 representantes titulares e suplentes do governo, dos trabalhadores, dos empregados e de 3 a 5 titulares e suplentes de entidades profissionais especializados em segurança e saúde do trabalho, com apoio técnico-científico. As propostas resultantes dos trabalhos de cada CPR serão encaminhadas ao CPN. Se aprovadas, serão encaminhadas ao Ministério do Trabalho, que dará andamento às mudanças por meio de dispositivos legais pertinentes no prazo de 90 dias. Nos estados onde funcionarem organizações tripartites que atendem às atribuições estabelecidas para o CPR, presume-se que aquelas sejam organismos substitutivos destes.
O CPN e o CPR funcionarão na forma que dispuserem os regulamentos internos a serem elaborados após sua constituição. Recomendações técnicas de procedimentos do RTP2. O Ministério do Trabalho, por meio da Fundação Jorge do Prado de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, publicará as recomendações técnicas de procedimentos, as RTPs, após sua aprovação pelo Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, CPN, visando subsidiar as empresas no cumprimento desta norma. Disposições gerais. São de observância ainda as disposições constantes, os subitens 16.36.2 a 16.36.7. Quanto às máquinas, equipamentos e ferramentas diversas, os protetores removíveis só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após devem ser obrigatoriamente recolocados. Os operadores não podem se afastar da área de controle das máquinas ou dos equipamentos sob sua responsabilidade quando em funcionamento. Nas paradas temporárias ou prolongadas, os operadores de máquinas e equipamentos devem colocar os controles em posição neutra, acionar os freios e adotar outras medidas com o objetivo de eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental. Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste. Quando o operador de máquinas ou equipamentos tiver visão dificultada por obstáculos, deve ser exigida a presença de um sinaleiro para a orientação do operador. As ferramentas manuais não devem ser deixadas sob passagens, escadas, andaimes e outras superfícies de trabalho ou de circulação. Devem ser guardadas em locais apropriados quando não estiverem em uso. Antes da fixação de pinos por ferramenta de fixação à pólvora, devem ser verificados o tipo e a espessura da parede ou laje, o tipo de pino e fica-pino mais adequados e a região oposta à superfície de aplicação deve ser previamente inspecionada. O operador não deve apontar a ferramenta de fixação à pólvora para si ou para terceiros. Quanto à escavação, fundação e desmonte de rochas, antes de ser iniciada uma obra de escavação ou de fundação, o responsável deve procurar se informar a respeito da existência de galerias, canalizações e cabos na área onde serão realizados os trabalhos, bem como estudar o risco de impregnação do subsolo por emanações de produtos nocivos. Os escoramentos devem ser inspecionados diariamente. Quando for necessário rebaixar o lençol freático, o lençol de água, os serviços devem ser executados por pessoas ou empresas qualificadas. Cargas e descargas ocasionais, bem como possíveis vibrações, devem ser levadas em consideração para determinar a inclinação das paredes do talude, a construção do escoramento e o cálculo dos elementos necessários. A localização das tubulações deve ter sinalização adequada. As escavações devem ser realizadas por pessoal qualificado que orientará os operários quando se aproximarem das tubulações, até a distância mínima de 1,50 m. Quanto à escavação, fundação e desmonte de rochas, o tráfego próximo às escavações deve ser desviado e, na sua impossibilidade, reduzida a velocidade dos veículos. Devem ser construídas passarelas de largura mínima de 60 cm, protegida por guarda-corpos, quando for necessário o trânsito sobre a escavação. Quando bate-estacas não estiverem em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da gula do seu curso. Para pilões a vapor, devem ser dispensados cuidados especiais às mangueiras e conexões, devendo o controle de manobras das válvulas estar sempre ao alcance do operador. Para trabalhar nas proximidades da rede elétrica, a altura e ou a distância dos bate-estacas deve atender a distância mínima exigida pela concessionária. Para a proteção contra a projeção de pedras, deve ser coberto todo o setor, área entre as minas carregadas, com malha de ferro de 1/4 de polegada a 3/16 de polegada, de 15 centímetros e pontilhada de solda, e devem ser arrumados sobre a malha seus pneus para formar uma camada amortecedora. Quanto à estrutura de concreto, antes do início dos trabalhos, deve ser designado um encarregado experiente para acompanhar o serviço e orientar a equipe de retirada de formas quanto às técnicas de segurança a serem observadas. Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas estranhas ao serviço. Os feixes de vergalhões de aço, que forem deslocados por guinchos, guindastes ou gruas, devem ser amarrados de modo a evitar o escorregamento.
Durante os trabalhos de lançamento e vibração do concreto, o escoramento e a resistência das formas devem ser inspecionados por profissionais qualificados. Quanto às escadas, as escadas de mão portáteis e corrimão de madeira não devem apresentar farpas, saliências ou emendas. As escadas fixas tipo marinheiro devem ser presas no topo e na base. As escadas fixas tipo marinheiro de altura superior a 5 metros devem ser fixadas a cada 3 metros. Quanto à movimentação e transporte de materiais e pessoas, o código de sinais recomendado é o seguinte: elevar carga, antebraço na posição vertical e dedo indicador para mover a mão em pequeno círculo horizontal. Abaixar carga, braço estendido na horizontal, palma da mão para baixo e mover a mão para cima e para baixo. Parar, braço estendido, palma da mão para baixo, manter o braço e mão rígidos na posição. Parada de emergência, braço estendido, palma da mão para baixo e mover a mão para a direita e esquerda rapidamente. Suspender a lança, braço estendido, mão fechada, polegar apontado para cima e mover a mão para cima e para baixo. Abaixar a lança, braço estendido, mão fechada, polegar apontado para baixo e erguer a mão para cima e para baixo. Girar a lança, braço estendido, apontar com o indicador no sentido do movimento. Mover devagar, o mesmo que o item 1 ou 2, porém com a mão colocada atrás ou abaixo da mão do sinal. Elevar a lança e abaixar a carga. Usar 3 e 5 com as duas mãos simultaneamente. Abaixar a lança e elevar a carga. Usar 1 e 6 com as duas mãos simultaneamente. Deve haver um código de sinais afixado em local visível para comandar as operações dos equipamentos de guindar. Os diâmetros mínimos para roldanas e eixos em função dos cabos usados são: diâmetro do cabo para 12,70, diâmetro da roldana 30 em centímetros, o diâmetro do cabo em milímetros e o diâmetro do eixo em milímetros, 30. Então, o diâmetro do cabo 12,70 milímetros, diâmetro da roldana 30 centímetros, diâmetro do eixo 30 milímetros. Diâmetro do cabo 15,80 milímetros, diâmetro da roldana centímetros 35 e 40 milímetros do diâmetro do eixo. Diâmetro do cabo 19 milímetros, diâmetro da roldana 40 centímetros, diâmetro do eixo 43 milímetros. Diâmetro do cabo 22,20 milímetros, diâmetro da roldana 46 centímetros e diâmetro do eixo 49 milímetros. E para cabo com diâmetro 25 e 40 milímetros, o diâmetro da roldana é 51 centímetros e o diâmetro do eixo 55 milímetros. Peças com mais de 2 metros de comprimento devem ser amarradas na estrutura do elevador. As caçambas devem ser construídas em chapas de aço e providas de corrente de segurança, ou outro dispositivo que limite sua inclinação por ocasião da descarga. Quanto a estruturas metálicas, os andaimes utilizados na montagem de estruturas metálicas devem ser suportados por meio de vergalhões de ferro, fixado à estrutura com diâmetro mínimo de 18 milímetros. Em locais de estrutura onde, por razões técnicas, não se puder empregar andaimes citados no anterior, devem ser usadas plataformas com tirantes de aço ou vergalhões de ferro, com diâmetro mínimo de 12 milímetros, devidamente fixados a suporte resistentes. Os andaimes referidos na linha A devem ter largura mínima de 90 centímetros e proteção contra quedas conforme subitem 18, 13 e 5. As escadas de mão somente podem ser usadas quando apoiadas no solo. Disposições finais: devem ser colocados em lugar visível para trabalhadores cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças do trabalho. É obrigatório o fornecimento de água potável filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar e que garanta as mesmas condições na proporção de 1 para cada 25 trabalhadores ou fração. O disposto nesse subitem deve ser garantido de forma que, no posto de trabalho ao bebedouro, não haja deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. Na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas devem garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis, hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado. É proibido o uso de copos coletivos. Em regiões do país ou estações do ano em clima quente,
deve ser garantido o fornecimento de água refrigerada. A área do canteiro de obra deve ser dotada de iluminação externa adequada. Nos canteiros de obras, inclusive nas áreas de vivência, deve ser previsto escoamento de águas pluviais. Nas áreas de vivência dotadas de alojamento, deve ser solicitada à concessionária local a instalação de um telefone comunitário ou público. É obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregador de vestimenta de trabalho e sua reposição quando danificada. Para fins da aplicação dessa NR, são considerados trabalhadores habilitados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições: capacitação mediante curso específico do Sistema Oficial de Ensino, capacitação mediante curso especializado ministrado por centros de treinamento e reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Para fins da aplicação dessa NR, são considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições: capacitação mediante treinamento da empresa, capacitação mediante curso ministrado por instrutores privados ou públicos, desde que conduzido por profissional habilitado, ter experiência comprovada em carteira de trabalho de pelo menos 6 meses da função. Aplicam-se à indústria da construção, nos casos omissos, as disposições constantes das demais normas reguladoras da Portaria 3214/78 e suas alterações posteriores. São facultadas a apresentação e a execução, após a aprovação da Fundacentro, de soluções alternativas referentes às medidas de proteção coletiva ou outros dispositivos não previstos nessa NR, que propiciem avanço tecnológico e proteção para a segurança, higiene e saúde do trabalhador. As soluções alternativas constituirão de projetos de pesquisa desenvolvidos pela Fundacentro ou em parceria dessa com outras instituições ou empresas interessadas. À Fundacentro cabe estabelecer as normas e os procedimentos necessários ao desenvolvimento e implementação da proposta. A Fundacentro poderá delegar a competência a que se refere este assunto a outros órgãos reconhecidos de ensino e pesquisa. As soluções alternativas aprovadas, bem como as respectivas memórias de cálculo e especificações, constituem documentação fiscalizável pelo Ministério do Trabalho a ser mantida nos estabelecimentos de trabalho. A Fundacentro poderá publicar anualmente e comunicará ao órgão regional competente do Ministério do Trabalho, até no máximo 30 de junho de cada ano, os resultados estatísticos a ela encaminhados relativos ao exercício anterior. Disposições transitórias. O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o PCMAT, referido no subitem 18.3.1, deverá ser elaborado e implantado nos 2 primeiros anos a partir da vigência dessa norma, conforme abaixo discriminado. No primeiro ano de vigência dessa norma, nos estabelecimentos com 100 ou mais trabalhadores. No segundo ano de vigência dessa norma, nos estabelecimentos com 50 ou mais trabalhadores. O elevador de passageiros referido no subitem 18.14.23.1.1 será exigido após 4 anos de vigência dessa norma, desde que haja pelo menos 30 ou mais trabalhadores. No terceiro e quarto ano de vigência dessa norma, o elevador de passageiros deve ser instalado a partir da 7ª laje dos edifícios em construção, com 10 ou mais pavimentos de altura, equivalente de cujo canteiro de obras possua pelo menos 40 trabalhadores. As empresas que fabricam, locam, comercializam ou utilizam os andaimes referidos no subitem 18.15.47 devem adequar os referidos equipamentos em um prazo máximo de 1 ano a partir da vigência dessa norma. Glossário. O glossário traz o conceito de termos utilizados na apostila e neste documento do PowerPoint, entretanto não serão abordados nessa videoaula. Atenham-se a essas informações nas páginas de número 93 a 99 e aproveite mais esse conteúdo disponível. Anexos. Os anexos referem à ficha de acidente de trabalho, anexo 1, e ao resumo estatístico anual da NR 18, e complementam o conteúdo dessa apostila. Estão disponíveis nas páginas de número 100 a 106 e devem ser absorvidos por vocês como conteúdo complementar. Pois bem, aqui a gente encerra nossa 8ª e última videoaula sobre a NR 18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias da Construção. Eu só tenho a agradecer a todos os alunos que colaboraram, que puderam participar e que tiveram um envolvimento, com as aulas. Também agradeço aqueles que não tiveram a mesma oportunidade por algum motivo de ordem pessoal, por trabalho ou qualquer outra coisa.
mas eu quero lembrar que a apostila está na mão de vocês. Nós temos aqui a videoaula da NR35 e da NR18. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? Não se esqueçam disso. E vou lembrar mais uma vez que para absorverem esse conteúdo é necessário a leitura e a compreensão. Leu uma vez, não entendeu? Lê novamente, vai lendo, que você vai conseguir compreender. Tem dúvida? Rogério está na linha, é só me chamar aqui, só me pedir ajuda que eu ajudo, né? Não sendo necessário a minha interferência, você tem aí também a web que vai te trazer informações, vai te esclarecer suas dúvidas, tá bom? Então eu vou disponibilizar essa aula, é a nossa última videoaula da NR18. Daqui a uns dias eu vou passar para vocês um exercício, né, uma atividade. Conforme eu falei, vai ser também com múltipla escolha, vocês vão poder fazer consulta. Quem puder fazer vai somar os pontinhos, quem não puder, no retorno da nossa aula presencial, a gente vai estar junto e falar sobre isso novamente. Agradeço mais uma vez, peço desculpas pelo improviso, né? Mas lembrando sempre que foi feito com sacrifício e com disposição para atender vocês aí, tá? Mantenho aqui à disposição de vocês a minha pessoa para esclarecer qualquer dúvida. Um forte abraço a todos aí.